Olá pessoal, eu sou o Max Bon, estrategista de ações da Nomos e você está no Chama o Max em 5 minutos. Hoje eu vou falar sobre alguns indicadores financeiros importantes para você fazer uma análise rápida de uma empresa. Você que está começando a investir em ações, está mais interessado em saber qual é o banco melhor do setor, qual é a empresa de consumo que está mais atrativa nesse momento. Eu vou falar sobre esses 5 indicadores que vão te ajudar bastante para você fazer uma análise rápida sobre cada um dos ativos. Vamos lá! 5 indicadores financeiros. O que é importante olhar no balanço, no resultado de uma empresa, tá? O primeiro deles é a dívida líquida sobre EBITDA. Dívida líquida, pessoal, é a dívida, o endividamento da companhia menos o caixa. Isso gera a dívida líquida. Sobre o EBITDA. O EBITDA é a geração de caixa operacional da companhia. É o lucro operacional mais a depreciação. Se esse indicador, dívida líquida sobre EBITDA, estiver abaixo de 2 vezes, significa que a empresa está numa boa situação financeira, está solvente, vai conseguir pagar a sua dívida. Então esse é um indicador que mede a solvência da empresa. Ela consegue arcar com aquela dívida? A geração de caixa anual dela é suficiente para poder pagar essa dívida? Então, menos de 2 vezes significa que a geração de caixa anual de 2 anos consegue pagar a dívida líquida dela. Empresas que têm 5 vezes dívida líquida EBITDA precisa gerar caixa 5 anos para poder pagar a dívida. É um sinal que ela está muito alavancada, muito endividada, tá bom? Segundo indicador financeiro muito importante, liquidez corrente. Max, o que é isso? Você pega o ativo circulante sobre o passivo circulante. Essa é uma parte do balanço patrimonial. O que é ativo circulante? Caixa mais contas a receber mais estoques. São as primeiras linhas do ativo de uma empresa. Então, ativo circulante, caixa, aplicações financeiras, estoque mais contas a receber. Sobre passivo circulante, que é a conta de fornecedores e contas a pagar de curto prazo. Então, se você pega o ativo circulante sobre o passivo circulante e vê que é acima de 1,3 vezes, significa que a empresa é líquida e vai conseguir pagar os seus compromissos de curto prazo, que é o pagamento para fornecedores e as contas a pagar de curto prazo, tá bom? Então, esse indicador, liquidez corrente, mede a liquidez da empresa. Ela está líquida? Ela consegue pagar os compromissos de curto prazo? Esse indicador é muito importante. Terceiro indicador financeiro é o ROI. Falei sobre isso numa aula passada. Rentabilidade sobre patrimônio líquido. O que quer dizer isso? É o lucro líquido, né? A última linha de um resultado sobre o patrimônio líquido da companhia, que é o capital próprio mais os lucros acumulados dessa companhia. Quando esse ROI é acima do custo de capital, o que quer dizer isso? Se a gente tiver um custo de capital mais ou menos, a Selic, mais o prêmio de risco de 14, 15, se o ROI é 20, significa que ela é rentável, ela é sustentável, tá? Então, se você mede o custo de capital no momento, 14, 15%, ela tem que ter um ROI acima, ou seja, o lucro líquido sobre patrimônio líquido tem que dar um percentual acima de 15%, significa que ela é sustentável, ela é rentável, mede a rentabilidade da empresa. Quarto indicador muito importante para quando você estiver analisando um resultado, um balanço, margem EBITDA, índice de lucratividade, né? Você pega o EBITDA, que é a geração de caixa operacional da companhia, e divide pela receita líquida. Quanto que essa empresa dá de margem? Essa margem está crescendo? Ela tem uma evolução? Significa que a empresa está sendo lucrativa, está evoluindo na lucratividade. EBITDA sobre receita líquida. Quinto indicador que é muito importante para você analisar é o índice de cobertura do serviço da dívida. O nome é extenso, mas ele é simples, tá? Ele significa o seguinte: o lucro operacional da companhia, então receita, menos impostos, menos custo, menos despesas, chegou no lucro operacional lá embaixo, sobre as despesas financeiras. Quanto que essa empresa tem que pagar de juros? Então ele gera um lucro operacional que garante o pagamento desses juros anuais, tá? Que é o serviço da dívida. Então ela é uma empresa que tem uma boa capacidade de pagamento. Então você pega o lucro operacional sobre as despesas financeiras, é um bom indicador de crédito de uma companhia. Bom, esses são os 5 indicadores que eu considero muito importantes na hora de você analisar um balanço, um resultado de uma companhia. Então, atente sempre
para esses 5 indicadores. Você usa um deles? Coloca aqui nos comentários qual deles você prefere, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!